Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Nesse Conexão 21, a gente vai navegar aqui pela Baía de Guanabara na história da Saveiros Tour, contada pelo Eduardo. Então, pessoal, aproveita e curte bastante o Conexão 21. Pessoal, tô cheio de recado aqui pro Conexão 21. Se você está assistindo a gente no YouTube, não deixa de se inscrever no canal e de dar like nos programas, nos vídeos, né? E aqui na TV Max, toda segunda-feira, 21 horas, canal 525. Além disso, quero agradecer ao Hotel Fairmont, que nos recebe nesse ambiente espetacular aqui na praia de Copacabana. Recebe tão bem os nossos convidados, os nossos parceiros. Agradeço também a Simples Inovação, nossa apoiadora, ao Cicobi Empresas, ao Sesc Senac, que nos apoia, e para esse especial de turismo, a turma da Rio Soul Connection, o Maurício e a Francis, que fizeram todas essas conexões e proporcionaram esse conteúdo tão bacana para todos. De volta com Conexão 21, a gente agora vai navegar pela Baía de Guanabara. Estou recebendo aqui o Eduardo da Saveiros Tour. Eduardo, obrigado por estar participando, ter aceitado o nosso convite. Obrigado aí para a turma da Rio Soul Connection ter feito essa conexão aqui pra gente. Fala pra turma aí, quem é o Eduardo e sobre a Saveiros Tour, né? Conta um pouquinho pra turma. Primeiro eu queria agradecer o convite, Uma honra. de ter essa oportunidade de contar um pouco da história da empresa, que pra mim é minha vida, né? Sempre foi. E na verdade é a primeira vez que alguém me chama para fazer de fato uma apresentação assim da empresa, né? Eu já contei muito em rodas, em eventos e tal, mas gravando vai ser até legal para eu recapitular e passar pro pessoal da Saveiros também. Pô, já começou no top, no Conexão 21. Pô, muito bom. Então, a Saveiros Tour, na verdade, ela é uma empresa de 1978, né? Ela foi fundada mais especificamente em 7 de dezembro de 78, esse ano completa 45 anos. Ela é uma empresa de turismo náutico, especificamente de passeios de barco, aluguel de embarcação, transporte como um todo. E ela foi criada lá pro lado da Costa Verde, né? Ali em Itacuruçá, na Baía de Sepetiba, que é o litoral sul do Rio de Janeiro, né? Naquela época tinham alguns sócios e estava um auge assim, do turismo náutico na região. Isso mesmo. Aquela região, aquela Baía de Sepetiba, ela é muito bonita. Ela tem águas abrigadas, então a navegação é tranquila. Naquela época especificamente tinha muitas ilhas virgens com águas cristalinas, cardumes de boto cinza pulando pelas águas. Era realmente, e era vendido como ilhas tropicais, porque de fato na época era. Eu falo muito na época porque hoje já mudou um pouquinho o perfil da região em si. Hoje, por exemplo, criou-se o Porto de Itaguaí, né, nos anos 80, e alavancou muito o Porto de Itaguaí, então, onde era acostumados a vermos muitos golfinhos, né, e muita ilha paradisíaca, hoje em dia a gente vê uns navios passando, uns rebocadores atracados, mudou um pouquinho aquela região, embora hoje ainda tenha passeio, a gente inclusive ainda faz operação lá, embora não tenha mais nenhuma base especificamente lá naquela região. Mas enfim, aí a Saveiros Tour vem desde essa época, né? Acho que os anos 80 e 90 foi realmente o auge, né? Muitas agências. Outro dia eu estava até conversando com o pessoal da minha turma de faculdade fazia passeio de Saveiros toda hora lá. Pô, então, era muita gente. Outro dia eu estava até conversando com um dos sócios da Saveiros, ele estava até comentando que naquela época movimentava praticamente umas 2.000 pessoas por dia, porque era a Saveiros Tour, era a Sepetiba Tour, eram outros pequenos proprietários ali também que tinham um barco, e realmente aquilo ali era encantador. Era o início da Costa Verde, depois que pulou um pouco para Angra também, mas ali foi onde tudo começou, né? E, na verdade, hoje em dia os sócios da Saveiros Tour não são os mesmos fundadores, né? Hoje em dia quem é sócio da Saveiros Tour é o Jorge e o Domênico, né? E eu faço parte do grupo do trabalho. Eu tenho
Eu não estou no quadro social da Saveiros Tour, mas eu estou de frente lá, até porque o Jorge, que é dono da Saveiros Tour desde os anos 90, é meu pai. E eu já nasci criado lá nesse dentro, mundo. né? Desde que eu sou pequeno, a gente sempre fez passeio de barco. Eu sempre acompanhei ele nas idas e vindas pela Costa Verde, atrás dos barcos, atrás do trabalho. Então, eu fui nascido e criado nesse ramo. Né? Então, hoje em dia eu faço parte, né, do trabalho, mas a empresa em si é Jorge e Domênico, que estão desde os anos 90, né? E o curioso foi, né, como é que eles chegaram nesse... Como é que eles um dia compraram uma empresa com nome, né, com uma marca forte, já uma referência do turismo náutico. Na verdade, o Jorge, ele tinha uma confecção de roupa, não tinha nada a ver com mar. A maior ligação que ele tinha com o mar era as idas a Navegantes, porque o pai dele, meu avô, estava fazendo um barco em Navegantes, em Santa Catarina. E aí foi uma construção que durou 7 anos, era um barco grande, uma escuna de madeira de 100 pés, né? Realmente uma obra de arte. Ele passou 7 anos indo para lá com ele, ajudava um pouco, aquela obra bem devagar, né? 7 anos de obra, imagina, né? E aí, finalmente o barco ficou pronto, trouxeram o barco para o Rio de Janeiro, isso mais ou menos em 86, pode ser. E aí o barco ficou um ano ali na Marina da Glória, até que um dia entrou uma tempestade, o tripulante que estava a bordo não conseguiu segurar ali as amarras, o barco foi para as pedras e afundou. Aí, que tristeza. Tristeza. Foi realmente muito triste. Nessa época eu não era nem nascido, mas né, eu ouço as histórias. Inclusive, outro dia eu achei no Jornal do Brasil, de 27 de maio de 1988, né? Escuna, afunda, não sei o quê, aquela notícia bem triste. Até caminhei pro meu pai, ele contou um pouco mais da história. E por conta disso ele teve que ser obrigado a tirar esse barco do fundo, né? Quando você afunda um barco, você não pode deixar simplesmente o barco ali, você tem que retirar. Aí ele fez um anúncio também, num classificados, vendo o barco, interessados, ver no local. Aí apareceu um rapaz, o único que apareceu foi o Domênico, que também hoje é sócio da Saveiros. Falou, olha, eu sei tirar isso aqui, né? Na verdade eu não sabia, mas estava cheio de vontade, todo mundo jovem ali naquela época, né? Querendo vou dar meu jeito. Tudo, vou dar o jeito. Aí trouxe balsa, trouxe uma porção de coisa, conseguiram tirar o barco. Infelizmente o barco já estava muito tempo no fundo, estava todo deteriorado, muita gente roubou também, várias pessoas mergulhando ali, roubando radar, vigia, porção de coisa. E um tipo de barco desse é muito caro para você reformar se você não tiver realmente, né, um incentivo bom, né? Acabou que ele vendeu os restos do barco, ficou amigo do Domênico, que já trabalhava com escuna, tinha uma escuna em Búzios, fazia uns passeiozinhos lá. Até que ele se interessou pelo negócio, falou, quero virar teu sócio. Comprou a parte do sócio do Domênico lá, que era o Tony, e se uniram. Começaram a trabalhar com barco em Búzios, tinha Búzios Yacht Charter, a Bruma Seca, que também, né, foi uma empresa referência lá. Aí foram para a Costa Verde, trabalhar na Costa Verde, que já estava bem alavancado. Chegando lá, alugavam os barcos da Saveiros Tour. Quem era dono da Saveiros Tour? Tinha um quadro social grande assim, mas quem operava a Saveiros Tour nessa época era a Greyline. Isso é uma curiosidade legal também, né, que sempre foi referência do turismo. Isso. E aí, eles já alugavam os barcos da Saveiros pela demanda grande que eles tinham, eles já estavam, né, bem entusiasmados com o ramo, o pessoal da Saveiros já meio desanimado com o negócio, até que surgiu a oportunidade da compra. Vamos comprar então a Saveiros com nome, com barco, com tudo, e vamos manter o nome, né, que sempre foi um nome, né, desde forte, 78, preferiram manter o Saveiros tudo que o Bruma Seca. O Bruma Seca virou um barco, né, que inclusive a gente ainda tem o Bruma Seca 1 até hoje. Bacana. Um barco de 1964, todo reformado já, mas naquela época ainda tinham madeiras de lei que acho que vão durar mais 100 anos no barco, né, as partes principais do barco, de quilha e tal. Aí compraram a Saveiros, começaram a operar forte ali em Itacuruçá, Mangaratiba, nos hotéis, os resorts e hotéis, todos os pontos importantes, Portugalo, Porto Belo, Porto Real, Angreco Resort, todos esses tinham base da Saveiros, com passeio de barco, passeio de lanche. Era realmente um trabalho bem grande, assim, né, e bem operacional mesmo, né, de ficar todo dia ali, né, vendendo barco, alugando. Mais ou menos nessa época, depois dessa expansão para a Costa Verde, teve a ideia de vir para o Rio. E aí veio o Jorge Domênico para o Rio, botar barco num lugar onde não tinha referência de turismo náutico, né?
Rio de Janeiro nunca foi referência de turismo. Até hoje, a gente ainda sente essa... O pessoal se espanta, né? Até hoje, pô, quer passear de barco, vão indicar Arraial do Cabo, Búzios, Angra e... O que é surreal, porque tem isso e aqui. E aqui, né? É bonito, tem a Praia Vermelha, é muito legal para andar de barco, é a Orla do Rio, Ilhas Cagarras, Ilhas Tijuca. Tem um potencial muito bom aqui, mas realmente quer passear de barco, o pessoal manda lá para fora. Então, para eles foi um grande desafio, né? Eles ficaram acho que uns 5 anos com o tour da Baía de Guanabara, que era o que a gente tem até hoje, no caso. É um tour que faz um tour histórico e cultural pela Baía de Guanabara. Eles disseram que ficaram uns 5 anos sem ganhar dinheiro, tentando ali, indo nas agências, tentando vender. Demoraram um tempo até esse tour virar realmente um roteiro para as agências, até que conseguiram. Hoje a gente tem o tour, a gente tem o aluguel. Itacurçá caiu um pouquinho ali o nível, mas a gente ainda opera lá também. Angra, a gente está com o estaleiro, a gente consegue fazer nossas próprias manutenções das nossas embarcações. Então, acho que, em geral, assim, Saveiros pode ter oscilado, né? Já cresceu muito, já caiu um pouquinho. Hoje em dia, eu consigo ver uma certa estabilidade, né? Já são, assim, pelo menos uns 10 anos com uma frota grande, sem vender, sem comprar muito barco, mas também sem vender barco, né? Então, manteve-se uma estabilidade que dá uma segurança, né? Os funcionários da empresa me viram desse tamanho. Para mim foi um desafio. Encheu o saco dos caras quando eu era pequeno. Pois né? Eu, na verdade, como eu não consegui ser jogador de futebol nem surfista, eu resolvi estudar administração de empresa, né? É o que nos resta, eu também tentei, mas futebol, surfista não. Aí fui estudar, né? Fui formado pela PUC Rio. E aí queria me provar... Filho da PUC, isso aí. Filho da PUC, isso aí. Juntos. Eu queria me provar que eu conseguia um trabalho, né? Em vez de chegar do nada, cair na empresa do papai, aquela coisa, né? Aí consegui um emprego legal numa empresa de navegação inglesa, empresa de 175 anos, um rebocador, supply, offshore, aquela mega empresa, 600 funcionários só num salão gigante ali no centro. E aí eu, me encantei por aquilo, vi o presidente passar, né? Com aquele grupo de diretores, era maneiro pra caramba. Mas, passado 2 anos, né? Eu já estava formado. Aí meu pai falou, cara, quer trabalhar aqui com a gente? Não, desde sempre, eu já alugava os barcos, né? Pros amigos, aí fazia evento por fora, mas nunca, de fato, estava na operação. Aí recebi esse convite dele, vi que poderia ter um futuro lá na mega empresa, aquela coisa, mas tava, é diferente. Vendo a faca e o queijo na mão, eu já gostando do negócio, um bom relacionamento familiar, a empresa, né, fluindo e ele precisando também. Meu pai é um grande empreendedor, né? Ele tem a Saveiros Tour, mas ele também tem outros negócios e às vezes você precisa delegar alguma coisa sua aqui para você ter mais fazer espaço. Outra coisa. Com outra coisa, inclusive o Domênico também. Foi aí que eu aceitei o convite, cheguei numa empresa já formada, cheio de setores, cheio de gente, conhecia todo mundo já, isso que era legal, mas ao mesmo tempo foi um desafio, porque conhecer todo mundo eu era pequeno. Aí fui crescer e do nada eu saio de um filho do dono pro dono, né, uma posição dessa. Então foi um grande desafio, mas foi maneiro, né? Eu me dou muito bem com as pessoas, sei tratar muito bem todo mundo, né, de cima a baixo, qualquer pessoa. Então foi um desafio legal. O segredo de qualquer negócio é esse, né? A gestão de pessoas. Isso. Às vezes, eu, por exemplo, não gosto de dar aquele esporro forte, né? Então, assim, às vezes eu prefiro, calma aí, vamos conversar ali no canto. E é assim que você vai conquistando as pessoas mesmo, porque não é dando chamando a atenção na frente, gritando, não sei o quê, é chamar para conversar, né? Olho no olho. E assim eu fui conseguindo entender um pouco de cada negócio dentro da Saveiros. Hoje eu sou, assim, o principal gestor do dia a dia, né? Eu que estou lá no dia a dia, eu sei qual barco saiu hoje, quantas pessoas, qual vai sair amanhã, né? O que eu vou ter que fazer daqui a pouco. Já o Jorge e o Domênico já estão focados em outra parte, embora participem da operação. Eles têm a conta da empresa, que ficam de olho no que entra e no que sai. As principais tomadas de decisão, né? Um contrato importante, um orçamento. No nível mais estratégico. Isso, aí eu sempre consulto, gosto de passar para eles também o que está acontecendo, aí ouvir um pouco do que eles têm a dizer. Mas hoje a gente está bem, assim, a gente está com bons projetos, embora a gente não tenha dado nenhuma mega alavancada, a gente está fechando esse ano um ciclo de 2 anos, fazendo uma reforma praticamente total na nossa frota. Que bacana. Então, assim, eu não comprei nenhum barco nesses últimos 2 anos, mas reformei todos os barcos grandes que a gente tinha de turismo, isso é importante, porque o barco se deprecia, né? Então... O Eduardo, mesma coisa, a operação de vocês aqui no Rio é onde? É no Marinha Nova Guarda? Isso, nossa base aqui
de turismo é na Marina da Glória, de lá que saem os passeios turísticos, né? O tour da Baía de Guanabara, que a gente está fazendo todo dia, sai 9h30 da manhã, eu embarco a partir das 9, são 2 horas de passeio pela Baía de Guanabara, tem guia de turismo, ela é trilingue, né? Ela conta um pouco da história, das curiosidades, passa no Museu da Manhã, passa debaixo da ponte, vai para o lado de Niterói, passa perto das fortalezas aqui da entrada da Baía de Guanabara. É um passeio legal que a gente vende avulso, né? Então, os hotéis vendem, as agências vendem, eu vendo na internet também. E fora isso, são os serviços. O turista deve ficar maluco. É maneiro, é o City Tour no mar que a gente chama, né? Porque o pessoal às vezes pergunta, tem parada? É uma visão do Rio que o cara não tem. Isso, uma vista do mar pro Rio de Janeiro que é bonito. Você vê aquela silhueta do Rio, né? Que você vê nas fotos, você consegue ver de vários ângulos ali nessas 2 horas da Baía de Guanabara, né? Muita gente pergunta, mas não tem parada, não tem mergulho? Eu falo, não, é um passeio contemplativo mesmo. E aí todo mundo no início do passeio senta, mas onde é que eu sento? Eu falei, cara, não se preocupa que tu não vai sentar. O passeio começa a rodar e tá todo mundo tira foto aqui, tira foto pra lá. No início do passeio todo mundo sentadinho, no final todo mundo em pé, feliz da vida. Então, no início tá todo mundo muito formal, no final é todo mundo brother, né? Isso, todo mundo tirando foto, é bem legal. Fora esse serviço que a gente tem, que é o nosso único passeio regular, são os privativos, né? A gente faz muito passeio para agências de turismo que alugam um barco para fazer um evento exclusivo, um grupo de incentivo. Aí eu boto um open bar com um churrasco. Tem muita gente, quando é turismo mesmo, pede um trio de samba com passista. Então a gente faz todo aquele preparativo, aquele glamour. Aí vai montando o cenário. Aí vai montando o cenário. Tem gente que não quer. A gente fez um casamento. Pô, botou o barco, parecia até uma oferenda para Iemanjá o barco lá, tava bonito pra caramba. Então, sim, a gente faz todo tipo de serviço dentro do turismo e de transporte também. Se precisar, quero ir ali do outro lado de Niterói, desembarcar ali no Yacht Club. Vambora, entra aí. Agora entra aí, vai. E dá para fazer também. E o Eduardo, me diz uma coisa. Sim, sou dono de uma grande empresa, mega conglomerado Conexão 21, quer celebrar seu aniversário, suas novas temporadas. Como é que a gente faz para fazer isso com essa Saveros Tour aí? Como é que a gente entra em contato com vocês? Como é que funciona isso? Nós temos o nosso site, que a gente consegue, né, o que é o saverostour.com.br. Lá tem todo o descritivo do nosso serviço, né, os contatos, os barcos, as opções de serviço de bordo. E o nosso Instagram também funciona bastante como canal de venda, porque é lá que a gente posta o nosso dia a dia, né? Reposta a saída das pessoas, aí ali é um pouco mais humano o negócio, né? Quando a gente reposta um passeio do cliente, é muito melhor do que aquela fotinha exclusiva que eu botei no site, né? Então a gente tem também nosso Instagram e temos nosso grupo de atendimento lá, estou com 2 pessoas do atendimento no dia a dia, fazendo esses orçamentos. E o serviço privativo, ele é muito exclusivo, né? A gente tem alguns tipos de serviços que a gente oferece básico, um churrasco, um crepe, mas se quiser uma paeja com um canapé de salmão... o gosto do freguês. A gente vai atrás, a gente tem vários fornecedores que trabalham junto com a gente em parceria, a gente faz orçamento e repassa para o cliente. O importante é que a experiência seja espetacular, né? Pois é. O Eduardo, bom, já vou fazer uma provocação aqui que eu já tinha combinado com o Maurício antes. A culpa é dele, hein? A culpa é do Maurício. A gente tem que fazer uma sessão de gravação do Conexão 21 no Saveiro, né? Com certeza, com pão de açúcar atrás, né? Dessa vez. Pão de açúcar atrás num dia como o de hoje, né? Vamos fazer, espetacular, vai ser muito bacana. Então, Eduardo, e qual é o Instagram da Saveros Tour? Fala aí pra turma, @ o quê? É @Saveros Tour, Saveiros Tour, Saveros Tour. Nosso Instagram tem lá tudo, todo dia praticamente tem postagem, tem um pouco lá, tem aqueles destaques no Instagram que a pessoa consegue ver também os barcos específicos, lá também dá para tirar... Dá para ver bastante coisa, né? Com certeza, com certeza. Olha, pessoal, espero que vocês tenham curtido aqui esse papo, um papo tão bacana aí sobre o turismo náutico no Rio de Janeiro, como o Eduardo falou, se você vê aqui no Rio, até muito pouco tempo atrás, o pessoal nem falava nisso, e hoje é quase que obrigatório fazer esse tour aqui pela Baía de Guanabara, é muito bacana mesmo. Eduardo, de novo, muito obrigado por ter participado, espero que você tenha curtido, eu curti demais. Curti sim, muito bom poder cortar um pouquinho da história aqui. E espero que vocês tenham aproveitado mais esse Conexão 21, pessoal, até a próxima.
Você quer potencializar o seu e-commerce, você quer entrar no mercado de venda online, conheça a Simples Inovação. Nós somos um one-stop solution há mais de 10 anos no mercado, resolvendo problemas como os seus. O Quitandinha agora é Centro Cultural, um dos maiores do estado do Rio de Janeiro. Visite e aproveite uma programação variada. Exposições, música, teatro, cinema e muitas memórias sobre o lugar. E ainda tem o Quebistrô, com seu cardápio criativo e tropical assinado pela chefe Andressa Cabral. Venha viver essa experiência e se inspirar no Centro Cultural Sesc Quitandinha. Saiba mais em ccsq.org.br. Agiliza. Acredita. Vencer o que você quiser. Porque se você sabe onde quer chegar, o Senac RJ vai até lá com você. Para ser o que você quer ser. Senac.